Trazendo as principais notícias para vocês do mercado de fundos imobiliários, né? Trazendo aí grandes oportunidades de investimento. E hoje nós vamos estar falando sobre o CPTS-11, por quê? Porque ele acabou de anunciar para os seus investidores qual é o valor que ele vai pagar aí de dividendo para o mês de janeiro, né? E como nós podemos observar, ele repete o mesmo dividendo do mês de dezembro, ou seja, 0,075 e 0,075, ou seja, pelo menos ele conseguiu manter aí o 0,075 novamente. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque quando nós olhamos para o cenário de um ano atrás, esse valor, se nós olharmos até um ano atrás, só vai ficar abaixo, acima, na verdade, do mês de novembro, né? Se nós olharmos toda a retrospectiva, ele segue com um dividendo baixo, né? E isso, evidentemente, tem impactado fortemente a cotação do fundo. Como nós podemos observar, eu abri aqui um gráfico do último ano. Então, se nós pegarmos o mesmo período de janeiro ali do ano passado, ele estava na casa de R$ 7,48. Teve umas pequenas subidas até bem interessante, mas ao longo do ano de 2024 ele andou muito de lado, mas muito mesmo. Quando foi agora no final de 2024, aí a situação sim se complicou. Por quê? Porque nós tivemos a abertura de votação para quê? Para mudar os fundamentos do CPTS, ou seja, tirar o CPTS, deixar de ser um fundo de papel para ser um fundo de hedge fund, ou seja, investir em vários ativos. Muitos investidores não gostaram e acabaram vendendo, mas esse não foi o principal fator. O principal fator foi a subida da Selic. Por quê? Além da Selic subir, nós estamos com a expectativa de 2 subidas consecutivas, que é Selic 13,25, Selic 14,25 e, claro, tem aqueles que aproveitam o ambiente difícil e pioram ainda mais, estão apostando numa Selic 15%, o que seria um dos piores cenários para o CPTS, porque, como eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, o problema do CPTS é uma dívida que ele tem. Por quê? Durante a pandemia, ele assumiu uma dívida, ou seja, ele comprou uma dívida indexada ao CDI em um período em que a Selic estava na casa de 3%. Então, ele aproveitou para se endividar via CDI, ali na casa de 3%. Isso gerou muito retorno para o fundo, mas essa Selic saiu de 3 para 13,75, ou seja, uma subida aí de 10,50. E isso, evidentemente, levou o rendimento da carteira do CPTS. Então, o CPTS tem sofrido muito para entregar um bom retorno, e além disso ele fez um split de cota, ou seja, ele deixou de ser base 100 e se tornou base 10, e isso deixou o cenário para o CPTS muito volátil, porque você tem fundos de base 10 pagando bem mais, né, do que o CPTS vem pagando, e o ambiente de R$10 ele tem uma volatilidade muito grande, porque geralmente são investidores que têm pequenas posições, eles não têm grandes posições, então eles mudam de fundo imobiliário com uma facilidade maior, ou seja, eles compram e vendem com uma facilidade maior. Mais interessante que mesmo nesse cenário, o CPTS está pagando 14,09%. Isso é interessante, porque mesmo que a Selic bata 14,25%, o CPTS, com todos os problemas que ele vem enfrentando, ele vai estar pagando mais do que a renda fixa. Por quê? Porque mesmo que a renda fixa venha pagar 14,25%, você sabe que você tem o desconto do imposto de renda quando você saca esse dinheiro da renda fixa. Além disso, o CPTS está com 25% de desconto,
um dos maiores descontos dentro do CPTS nos últimos anos, né? Dificilmente você via o CPTS com 25% de desconto, tem uma liquidez de 8,53 milhões e essa queda brutal de 14% para um fundo de papel, o que foi uma queda muito violenta para um fundo que tem uma excelente base de cotista, né? Interessante quando nós olhamos o cenário dos últimos anos, esse é o primeiro mês que ele positiva, ou seja, ele caiu tanto que se tornou interessante para alguns investidores entrarem porque ele estava muito barato. Ele é um fundo de papel, tem uma taxa de administração de 1%, que é uma taxa de administração alta para fundo de papel, mas nós precisamos lembrar que o CPTS é uma gestão ativa, ou seja, ele não fica com os CRIs até o final, ou seja, até o vencimento, não. Ele aproveita a oportunidade do mercado e ele compra e ele vende esses CRI, certo? Então ele não fica com o CRI até o vencimento. Ele percebeu que aquele CRI já tem um bom spread, ou seja, tem um bom retorno, ele já corre e vende. Então, é uma carteira que gira muito. Tem um número de cotistas de 369.917, tem mais de 317 milhões de cotas, isso dá uma volatilidade muito grande, porque o mercado de fundos imobiliários é muito pequeno. Tem um valor patrimonial de R$ 8,6 por cota, tem um patrimônio total de 2,73 bilhões e o seu último rendimento está colocado aqui como 8 centavos, mas não é 8 centavos, como nós já vimos, na verdade é 0,075, ou seja, menos de 8 centavos. Se nós olharmos aqui o gráfico, ele está pagando atualmente 14,9, isso vem se aproximando da média, que é 15,46, ou seja, existe a possibilidade do CPTS cair mais um pouco para entregar um dividendo médio de 15,46, certo? Então existe essa possibilidade dele sofrer ainda uma pequena queda para entregar um dividendo de 15,46. Se o dividendo dele tivesse subido, aí não precisaria cair, porque só a subida do dividendo já ajustaria esse valor para dentro da média. Como o dividendo vem se mantendo o mesmo, como vocês podem observar, como é possível esse valor aumentar? Só de uma forma, é a cotação caindo. Então, provavelmente, como ele vem pagando o mesmo dividendo, a única forma dele alcançar a média, que é 15,46, é a cotação caindo, certo? Então, por isso, esperem uma queda na cotação do CPTS. Vai ser uma queda violenta? Não, mas vai ser uma queda suficiente para que o dividendo possa entrar na casa de 15,46 e aí sim ele se tornar bem mais atrativo. Se nós olharmos aqui no gráfico, né, todos os fundos vêm perdendo para o CDI, não adianta nem a gente comparar, né, a gente olhar, infelizmente está negativado. Se nós olharmos para o IPCA, infelizmente aqui é o ponto ruim. O CPTS vem perdendo tanto para o CDI, como vem perdendo para a inflação, ou seja, nos últimos 2 anos aí, você que investiu no CPTS, infelizmente você está perdendo para a inflação, e isso é muito ruim, porque o principal benchmark, ou seja, índice de comparação dos fundos imobiliários, é a inflação. E como ele vem perdendo para a inflação, isso deixa ele aí no cenário muito ruim. O interessante é que até ali o meio do ano de 2024, ele conseguia bater tanto o CDI como ele conseguia bater a inflação. Da metade do ano de 2024 para frente, ele começa a perder para o CDI, como nós observamos aqui no gráfico, e quando chegou no final do ano, ele perdeu para a inflação, certo? Então, para você que está investindo no CPTS nos meses de janeiro, dezembro e novembro, dezembro e janeiro, infelizmente ele vem perdendo para a inflação. A inflação vai ganhando aí do CPTS, até porque a inflação subiu, né, batendo a casa do quase 5%, e além disso os títulos públicos indexados à inflação também subiram. Você tem Tesouro
IPCA 2035 pagando 7,58, que é muito, né? Basta você ver que muita gente estava feliz quando os títulos indexados à inflação estavam pagando 5,8, atualmente estão pagando 7,5, ou seja, bem alto do que os fundos imobiliários conseguem pagar, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que é investidor do CPTS, diz aí embaixo como é que está a sua carteira, se os dividendos estão conseguindo cobrir a sua queda. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal. Todos os dias nós trazemos conteúdo sobre os fundos imobiliários aqui nesse canal, né? Dedicamos principalmente a falar sobre fundos imobiliários. Valeu e até o próximo vídeo.